Olá, vamos começar a falar sobre saúde aqui, nesses tempos malucos de Covid-19, de corona. Eu tenho visto muita gente falando sobre saúde, mais sobre alimentação e tudo mais, e quem me acompanha sabe que eu tenho uma visão diferente sobre saúde, né? Tento falar sobre saúde de uma forma mais holística, mais sistêmica. Então, a Ana me convidou para falar sobre isso aqui no Summit da Aldeia. E eu acabei listando algumas outras coisas para falar com vocês. Vou esperar um pouquinho aqui, mais uns 2 minutinhos até todo mundo entrar. E, bom, vão me dizendo se vocês estão ouvindo direitinho. Sim, bom, se alguém me manda uma mensagem aí para eu saber se vocês estão ouvindo direitinho. Ai, que bom. Bom, vão me contando então de onde vocês são, daqui de Curitiba mesmo, se todo mundo é daqui. Se alguém não conhece meu trabalho ainda, dali mais um minutinho a gente começa a falar sobre tudo que eu queria trazer aqui para vocês. Fiz várias anotações. Bom, vamos começando então. Já se passaram aí 3 minutos do horário que era para começar. Então, como eu estava dizendo, o meu trabalho basicamente começou com divulgando receitas na internet, receitas saudáveis. Então, quando eu fui morar na Itália, eu engordei um monte. E a partir disso, eu comecei a correr, né, para emagrecer no primeiro momento. E eu comecei a perceber várias mudanças no meu corpo. Então, eu comecei a perceber que o dia que eu me alimentava mal, isso acabava impactando no meu desempenho na corrida. E depois comecei a entender mais sobre como a alimentação saudável acabava impactando no meu dia a dia, no geral. Então, eu engordei 10 quilos quando eu morei na Itália, depois acabei emagrecendo 12 antes de voltar para cá, para o Brasil. E foi nesse meio tempo, né, cuidando mais da alimentação e aderindo à corrida, que eu consegui emagrecer e que eu acabei me apaixonando por esse mundo da alimentação saudável. Eu acabei virando vegetariana nessa época e precisei começar a cuidar mais da saúde. Eu me mudei para Curitiba, eu sou mineira, e daí, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo que tinha intolerância à lactose. Logo depois eu descobri que tinha depressão. E a depressão, especificamente, acabou me fazendo buscar curas alternativas. Porque eu fazia terapia, mas eu via que a terapia sozinha não funcionava. Daí eu ia, por exemplo, em centros de meditação, fazia essas terapias alternativas e percebia que também não funcionava sozinho. Daí eu comecei a ler sobre alimentação saudável
mais por esse viés de cuidar da saúde emocional também, e comecei a entender várias conexões que dava para fazer ali. E aí, o que nesse período que a gente está vivendo de pandemia, é muito importante a gente salientar, é que os grupos de risco, eles são os grupos que têm a imunidade mais baixa e têm um potencial de contrair a doença, o vírus, com mais facilidade. Então, eu trouxe dicas para vocês de como a gente cuidar da imunidade e garantir uma saúde de verdade, não só uma saúde baseada na alimentação, porque a alimentação é só um dos fatores do que a gente pode chamar de saúde, de uma vida saudável de verdade, para que a gente não faça parte de um grupo de risco, ou minimamente que se a gente tiver contato com o infectado, a gente não contraia o vírus e ele não tenha um potencial destruidor no nosso organismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quais são as evidências de que a nossa imunidade está baixa. Geralmente, quando a gente está com afta na boca, candidíase ou dor de garganta, a imunidade ela começa a se mostrar baixa nessas pequenas coisinhas do dia a dia. Então, quando você contrai gripe com muita facilidade, um resfriado, alergias em geral, então rinite, sinusite, esse tipo de coisa, geralmente são indicadores de imunidade baixa. Ter sol, quando você está muito cansado o tempo todo. Então, a afta geralmente é uma coisa bem fácil, assim, que a gente não pensa, mas a afta é um indicador de imunidade baixa. E aí, tem outras coisas que podem ser indicadores ou que podem causar uma imunidade baixa. Então, por exemplo, se você dorme pouco, durante o sono, a gente produz e regula todo o nosso intestino, a secreção de toxina, bom, a gente vai fazer todo o nosso detox do organismo durante o sono. Então, se a gente não dorme direito, a gente não tem a produção dos hormônios que precisa produzir, a gente não descansa para ter a energia que precisa ter, e aí isso vai, com certeza, impactar na nossa imunidade no longo prazo. Então, nesse período, é muito importante que a gente cuide também do sono. Por isso, porque mais para frente eu vou contar para vocês qual é a correlação dos hormônios com a nossa imunidade também. Mas é muito importante que a gente tenha a produção de hormônios reguladinhas para que a gente tenha a imunidade em dia. No caso, existem outros fatores que muitas vezes a gente não imagina. Então, por exemplo, quando eu faço exercício demais, o corpo, quando a gente faz exercício de uma forma regular e certinha, ele acaba fortalecendo a nossa imunidade. Mas se eu sou uma pessoa que pratica exercício demais e talvez não cuide no mesmo ponto do organismo, eu vou ter aí um exagero de radicais livres que vão acabar influenciando na minha baixa imunidade também. Radicais livres, tem alguém que não sabe o que é, ou qual é o papel dele no nosso organismo? Não papel, né, mas o que ele causa no nosso organismo? Os radicais livres, vou só explicar antes que alguém responda, mas os radicais livres, eles acabam por oxidar o nosso organismo. Então, é por isso que muitas vezes alguns atletas que não se cuidam direitinho têm, por exemplo, muitas rugas, envelhecimento precoce. Os radicais livres, eles literalmente oxidam o nosso organismo, fazendo com que a gente envelheça mais rápido e fazendo com que a nossa imunidade baixe. E daí tem um fator muito importante quando a gente fala de imunidade, que é a nossa saúde intestinal. O nosso intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro. Mas, na verdade, assim, eu particularmente costumo dizer que na verdade, o nosso primeiro cérebro. Porque se o intestino não tiver com bom funcionamento, ele vai
interferir diretamente na nossa saúde cerebral mental, na nossa capacidade de concentração e em todas as funções que o nosso cérebro desempenha. Então, para mim, particularmente, o intestino é o nosso primeiro cérebro. A gente tem no nosso intestino uma combinação de neurônios e bactérias que regulam todo o nosso organismo. Para vocês terem ideia, a gente tem 10 vezes mais bactérias no organismo do que células no corpo. É muito. A quantidade de bactéria que a gente tem no intestino dá mais ou menos ali de 2 a 3 quilos do nosso corpo, do nosso peso total. Então, pensem, é muita bactéria. E o segredo disso tudo é manter a microbiota, né? A nossa flora intestinal regulada. Quando a gente fala de flora intestinal, a gente tem uma combinação de bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas é que vão fazer o papel de regular todo o nosso organismo. A gente tem cerca de 30... eu vou dizer isso, mas cerca de 30 mecanismos de regulação do nosso organismo sendo produzidos no intestino. Quando a gente tem uma desregulação de bactéria ali, a gente não vai ter essa produção regulada e isso vai acabar impactando a nossa imunidade diretamente. Então, o que é muito importante para cuidar da nossa microbiota intestinal? Comer comida de verdade. Desembalar o menos possível. O que alimenta as bactérias ruins do nosso organismo? Basicamente, gordura ruim e açúcar. E quando eu falo de açúcar, eu não estou só falando de açúcar refinado, açúcar vindo da cana. Mas todo tipo de farinha ou de carboidrato simples é considerado açúcar. E eles vão aumentar a produção de bactérias ruins no nosso intestino, que vai afetar diretamente a nossa produção de hormônio e a nossa produção de neurotransmissores e tudo mais. E o que isso acontece? Imaginem que é um ciclo. A gente come mal, aumenta as bactérias ruins do nosso intestino, que vão comprometer a produção dos nossos hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar, que vão acabar gerando estresse. Esse estresse é hoje o maior vilão que a gente tem, porque o estresse ele é diretamente vinculado à maior parte das doenças que a gente vive, que a gente tem conhecimento hoje. Por quê? Porque o estresse também faz com que a gente oxide o nosso organismo, então ele acidifica o pH do nosso sangue e produz radicais livres e tudo mais. E ele vai fazer com que a nossa parede intestinal, a gente tem uma parede intestinal que é assim, ó, bem grudadinha. O estresse e todas essas comida e tudo que a gente faz que acaba influenciando o desempenho do intestino, faz com que essa parede fique mais frouxa. Então, ela vai ficar assim. E daí, todas essas comidas que a gente come, que tem proteínas que são mais inflamatórias ou alergênicas, ou seja, que causam alergia, elas vão passar por esses buraquinhos ali, ó, e vão cair na nossa corrente sanguínea. Quando elas caem na nossa corrente sanguínea, elas acabam diminuindo a nossa imunidade, então muitas doenças autoimunes são causadas durante esse período. Muitas alergias são desenvolvidas também nesse processo, e elas vão impactar diretamente a nossa imunidade, porque elas vão estar acidificando o nosso sangue e oxidando o nosso organismo, que é o maior problema disso tudo. Então, a gente já está aqui quase na metade do nosso tempo, partindo para uma parte mais prática. O que a gente pode fazer para cuidar do nosso organismo e da nossa imunidade, agora que a gente precisa mais do que nunca que eles estejam em dia? Primeira coisa, gerenciamento de emoções. Então,
lá no meu Instagram, que é @GabiMahamud, eu vou deixar aqui para vocês no chatzinho, eu fiz um destaque que chama Corona. Então, lá eu coloquei um link para aulas de yoga. Quem quiser participar, está tendo 3 vezes ao dia, ao vivo, gratuitamente, não precisa se inscrever, não, nada. A primeira coisa que a gente precisa cuidar nesse momento é gerenciamento de emoções. Por quê? Uma pandemia como essa gera muito estresse. A gente fica inseguro, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida financeira, quando é que a gente vai poder sair de casa, como é que estão nossas relações interpessoais. Isso tem um impacto muito grande no nosso estresse, né, nossas emoções. E é uma via de mão dupla. O intestino, ele regula nossas emoções e as nossas emoções regulam o nosso intestino. Então, se a gente não quiser ter picos de estresse que vão influenciar diretamente a nossa imunidade, a gente precisa aprender a gerir nossas emoções. E aí, para isso, yoga, exercícios respiratórios, orações, meditações. Tem o Projeto X também, que está tendo meditação toda terça e toda quarta-feira à noite, que vocês podem acompanhar. Então, a primeira coisa nesse período que vocês podem fazer para cuidar da imunidade é cuidar das emoções, aprender. Pode fazer uma terapia, procurar uma psicóloga que possa acompanhar nesse período, mas a chave principal nesse período de pandemia é cuidar das emoções. E aí tem um outro ponto que eu queria contar aqui para vocês, que é só uma curiosidade, mas que é muito importante, porque a gente está vivendo um momento de isolamento social. Então, a gente está ficando em casa, em isolamento, e o que acontece? É comprovado já por estudos que o isolamento social, ele gera impactos no nosso corpo muito grandes. Então, o que acontece? Uma pessoa que fica em isolamento social, uma pessoa que faz muito home office, ou que trabalha demais sozinho, ou que tem depressão, por exemplo, e fica muito sozinho, o nosso corpo, ele responde gerando certas doenças, então tem um estresse oxidativo ali também nesse período, e ele responde somatizando isso com alguma doença para que a gente seja obrigado a buscar interação social. Então, você é obrigado a pedir ajuda, ir a um médico, por exemplo. Então, é muito importante que nesse momento a gente cuide desse isolamento social, também mantendo as nossas relações interpessoais. Então, fazendo uma chamada de vídeo com os amigos, especialmente para pessoas que, assim como eu, moram sozinho, é muito importante manter as nossas relações interpessoais em dia e nutridas, para que a gente não somatize. Então, eu tenho feito muitas ligações para minha mãe, para as minhas amigas, conversando. Eu tenho trabalhado muito também, então isso ajuda um pouco, mas é bem importante. Segundo ponto, se alimentar bem. Então, isso eu acabei já explicando aqui para vocês, que a alimentação, ela vai influenciar diretamente na saúde intestinal, que vai regular todo o nosso organismo, inclusive a nossa sensação de bem-estar, e fazer com que a imunidade fique em dia. Então, se você já cuidava da alimentação antes, agora é hora de redobrar esse esforço, de cuidar mais ainda. Todo esse estresse que a gente está vivendo pode fazer com que a gente queira buscar prazer no alimento. E como é que a gente busca prazer no alimento? Através do açúcar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar ingerir carboidrato e gordura, porque eles têm um papel também no nosso corpo que, bom, quando a gente ingere muito açúcar, né, farinhas, carboidratos simples, ou gorduras, eles acabam gerando uma sensação de bem-estar rápida, instantânea. Então, muitas vezes, quando a gente está estressado, é por isso que a gente come açúcar e gordura em maior quantidade, porque eles têm esse papel no nosso corpo, eles acabam gerando uma sensação de bem-estar muito rapidamente. Então, é muito importante tomar cuidado nesse momento para não descontar todo o seu estresse, toda a sua
angústia, né, toda essa ansiedade em comida, porque ela vai influenciar diretamente na tua imunidade, oxidando o seu organismo. Eu vou só fazer uma pausa para responder aqui a Andréia e a Amanda. Amanda, o estresse que vem do intestino é diferente do estresse das nossas emoções? Uma coisa influencia a outra, não é que é diferente, mas, por exemplo, o estresse que você está vivenciando no teu dia a dia, vindo das emoções, ele vai influenciar diretamente na sua resposta intestinal, em como o seu intestino vai funcionar, e ele vai influenciar diretamente nas suas emoções. Então, é um ciclo. Então, por exemplo, se eu não sei lidar muito bem com as minhas emoções, é mais importante ainda que eu me alimente bem, porque uma coisa vai puxar a outra. Ficou claro? Me avisa aí no chatzinho se ficou claro. E Andréia, eu fiquei com inflamação na cartilagem das costelas por estresse e ansiedade. Exatamente. Podem prestar atenção que as pessoas que têm doença autoimune são as pessoas que mais têm dificuldade de lidar com o emocional, ou são as pessoas que mais precisam cuidar do emocional. Porque a doença autoimune ela provém, né, de um estresse oxidativo muito grande, de uma inflamação, de uma resposta inflamatória do organismo já muito grande. Então, quando você está muito estressado, ou, por exemplo, quem tem um problema com glúten. Tenho uma sensibilidade ao glúten, e todas as vezes que eu abuso do glúten, eu sinto as minhas articulações doloridas, que é uma resposta inflamatória do organismo. Eu vou só terminar aqui, e aí eu deixo os últimos minutinhos para responder as dúvidas de vocês, tá, meninas? Então, gerenciamento de emoções, cuidado com o isolamento social, então manter as nossas relações interpessoais em dia, se alimentar bem. E aí, no se alimentar bem, eu queria só pontuar para vocês coisas que a gente poderia comer nesse momento. Então, todos os alimentos que são de verdade. Menos farinha e menos açúcar e menos gordura ruim possível. Folhas verdes escuras, alimentos verdes escuros geralmente têm um grande potencial antioxidante. Frutas vermelhas e amarelas, limão, gengibre, cúrcuma. Aposta naquele suco verde que muitas vezes a gente não dá muita chance para ele. E de alimentos que são oxidantes, mesmo que eu possa falar assim, mas no geral açúcar, as farinhas refinadas e as gorduras ruins. Eu posso até me comprometer a fazer um post no blog para vocês só sobre isso, assim, só para a gente direcionar bastante aqui para terminar no horário. Então, estamos lá. Gerenciamento de emoções, cuidar do isolamento social, se alimentar bem, prestar atenção no que te faz feliz. Então, procurem outras atividades, o que pode te fazer feliz. De repente, aprender a fazer uma aquarela, de repente fazer um exercício físico, ler um livro, cuidar de você mesmo. Então, o autocuidado e o autoamor nesse momento é bastante importante também. E autocuidado não precisa ser, vou comprar uma roupa nova, alguma coisa assim. É só assim, tô com frio no pé, vou colocar uma meia. Tô precisando esvaziar a cabeça, vou assistir um filme, nada a ver. Mas o autocarinho, assim, é muito importante nesse momento. Para você se sentir acolhida. E aí, no geral, cuidado com o teu estilo de vida. Porque o teu estilo de vida é que vai fazer com que você saiba gerenciar as emoções, se alimente bem e busque atividades que te façam se sentir feliz, amada, e que façam você produzir os hormônios da felicidade, que são serotonina, dopamina, a endorfina. E eles todos são neurotransmissores que determinam o nosso comportamento, né? Então, por exemplo, os neurotransmissores, eles enviam sinais de um neurônio para o outro, que são as sinapses, que regulam a nossa emoção.
E os neurotransmissores são nada mais, nada menos que vinculados aos hormônios, que são produzidos no intestino. E por isso, gente, que eu bato na tecla. Cuidar da saúde intestinal agora, nesse momento de pandemia, é essencial para que a gente mantenha a nossa imunidade em dia. Deixa eu ver o que mais eu tinha anotado para falar com vocês. Eu anotei uma curiosidade bem interessante, que só para mostrar para vocês como a saúde da microbiota é importante. Tem alguns estudos que alegam que a saúde da microbiota, ela faz muita diferença na probabilidade de desenvolvimento de doenças neurológicas. Então, o Parkinson, por exemplo, o primeiro sintoma do mal de Parkinson é constipação intestinal, intestino preso. Então, percebem como isso tudo está ligado? É muito importante que, nesse período de pandemia, a gente entenda que a nossa saúde, ela está vinculada ao nosso estilo de vida. Quais atividades a gente escolhe fazer no nosso dia a dia e como é que a gente cuida da nossa alimentação. Bom, dito isso, eu vou me comprometer a fazer um post mais detalhado para vocês no blog. Então, depois, quem quiser, segue lá que eu vou me comprometer a fazer isso para a gente poder encerrar aqui na hora direitinho. E agora eu vou abrir para as perguntas e vou responder aqui. A Vivian está me perguntando, o que você indicaria para substituir o açúcar nesses momentos de estresse? Tem alguns macetes. Por exemplo, você pode usar a estévia, né? Se você tiver realmente precisa adoçar alguma coisa. Mas o que eu indicaria é comer frutas mais adocicadas, especiarias mais adocicadas, de repente fazer uma banana cozidinha ali com canela, com baunilha. As especiarias de aroma doce, elas enganam o cérebro. Então, você tem a sensação de que está comendo doce, mas na verdade você não está. Então, ajuda muito a gente a reduzir o nível de açúcar. E uma curiosidade legal, existe um campo de estudo que chama neurogastronomia, que comprova que quando a gente fez exercício, por exemplo, a gente está com a serotonina aumentada, a gente tem menos necessidade de comer açúcar, porque a gente sente na boca o sabor mais adocicado. Então, prestem atenção em como o estilo de vida é importante nesses casos, né? E aí tem uma outra coisa. Ali, a partir das 4 da tarde, mais ou menos, é onde a nossa serotonina começa a cair. Nossa produção de serotonina começa a cair. Então, você comer um docinho saudável ali perto das 5 da tarde, ela vai ajudar você a ter uma sensação de bem-estar prolongada para o resto da noite. Então, comer ali uma banana com um pedacinho de chocolate amargo, com canela, isso tudo vai ajudar você a não ter aqueles picos de ansiedade durante a noite. Mari, como podemos melhorar as noites de sono? Fazendo um yoga antes de dormir, exercícios respiratórios antes de dormir, tendo uma alimentação leve antes de dormir, porque quando a gente dorme, nosso organismo continua ali, né, trabalhando. Se você comeu uma coisa muito pesada antes de dormir, ele vai estar gastando toda a energia dele, não na sua regeneração celular, mas na digestão daquele alimento. Então, é muito importante comer coisas leves a partir ali das 8h30 da noite, mais ou menos, até a hora de você dormir. Isso vai garantir que você tenha um sono melhor. Dormir com a janela toda fechada, sem entrar luz, é bastante importante. Mas eu indicaria mesmo, assim, pontos bem chaves cuidar da alimentação noturna e fazer um yoga, um exercício respiratório mesmo, que ajuda você a acalmar na parte da noite. Alana, dica para food maps. Eu não tenho muito, porque eu nunca passei por esse processo, assim. Mas eu posso pesquisar e posso colocar no blog, se você quiser. Me dá um alô aí que eu posso ir atrás. Kelly, em relação ao corona, cuidados com a alimentação. Acho que cozinhar
e lavar tudo muito bem, né? Foi no supermercado, lava tudo muito bem, esteriliza como puder e cozinha em casa. Assim, tentem cozinhar o máximo que conseguir em casa, que você tem certeza de que tá tudo bem certinho, né? De que você fez tudo bem direitinho. Acho que é o maior dica, assim, para esse período, né? E, assim, cozinhando em casa, você também tem noção do que você está comendo, né? Quais são os ingredientes que você está usando. Então, cozinhar em casa, geralmente, ajuda já bastante. Amanda, ao tirar o glúten da alimentação, não precisa substituir por outros alimentos? Não precisa substituir por outros alimentos. O glúten não é como uma proteína, por exemplo, né, que a gente precisa. O glúten, ele é uma proteína inflamatória, então o excesso dele vai com certeza causar processos inflamatórios no seu organismo. Então, o melhor que você faz é consumir com parcimônia. Não estou falando para parar de comer se você tem algum problema com isso, mas é consumir consciente. E aí, para o caso da imunidade, talvez comer um produto de glúten, né, diferente de trigo integral, é melhor. E uma coisa importante quando a gente fala de glúten, não adianta nada substituir uma farinha de trigo integral, por exemplo, que tem fibra, né, que pode ajudar no nosso intestino, por um alimento sem glúten que é pura farinha branca. Farinha branca, farinha refinada, é açúcar. Vai fazer muito pior para o teu organismo do que uma farinha de trigo integral, eventualmente. Tá? Então, muito cuidado com isso, gente. Eu vejo muita receita por aí que trocam farinha de trigo integral por farinha de arroz branca, polvilho, sei lá, amido. Cuidado, tá? Muito cuidado com os ingredientes. Eu tenho um post no blog também, depois podem me mandar ali no Instagram, que eu tenho um post no blog só falando sobre como identificar farinhas refinadas e tudo mais. Posso mandar para vocês, tá bom? Kelly, sobre fruta e salada, cozinhar, não acho que seja questão de cozinhar. Se você tiver com muito medo, cozinhe. Mas eu acho que é o caso de lavar bem, tá? Esterilizar direitinho. Mas aí também vai muito de você. Se você se sentir muito insegura, cozinha. O mais importante é a gente se cuidar e se sentir segura. Porque, como eu falei, a maior importância de todas aqui, de tudo que a gente está falando aqui, é o gerenciamento de emoções. Então, é você se sentir tranquila dentro desse período. Porque quanto mais estresse você tiver, mais a tua imunidade vai cair. Tá bom? Thaisa, uma dica que estamos fazendo aqui em casa: não comprar melancia cortada. A casca da fruta já é uma super proteção da natureza. Verdade. Isso é muito verdade. Alana, sobre o glúten, você acha que o glúten dos flocos de aveia do mingau é o suficiente para uma inflamação maior? Então, tem vários alimentos que têm contaminação cruzada, né? Não tem glúten, mas elas são processadas em maquinários em que o glúten também é processado. Então, a farinha de trigo, por exemplo, é processada, e daí eles acabam se contaminando nesse processo. Eu acho que não é o suficiente se você não tiver uma sensibilidade ao glúten, tá? Porque eu digo por mim, eu tenho sensibilidade, porque eu tenho um estilo de vida que é um pouco mais estressante, eu empreendo, tenho uma ONG, tenho blog, então tudo isso é bastante estressante, e eu acabei desenvolvendo uma sensibilidade ao glúten por isso. E no meu caso, se eu como muitas coisas que têm a contaminação cruzada, eu sinto o meu organismo responder. Então, eu sinto gases ali, mais ou menos. Tipo, acaba me impactando. Mas, se você não tem nenhum problema, não. É o que eu disse. Só tomar cuidado mesmo com o quanto que você está ingerindo dessas coisas. Tá bom? Bom, acho que a gente precisa finalizar agora. A gente vai ter logo mais uma outra fala aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, me mande. Pode me mandar ali no blog também, que eu vou responder. Vou tirar os próximos minutos para responder vocês e mandar os assuntos ali, os posts que vocês
precisarem. Eu tenho vários posts já falando sobre refinado, sobre saúde intestinal, que eu posso mandar para vocês. Mas, no mais, espero que tenha ficado claro para vocês como a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde de verdade, agora nesse período de pandemia, que é basicamente gerenciando as nossas emoções, cuidando da nossa alimentação, mantendo as nossas relações interpessoais em dia e cuidando no nosso corpinho ali, corpo, mente e alma, e não só, né, não só alimentação, não é só a alimentação que vai fazer com que a gente garanta uma imunidade boa para esse período, né? Então é isso. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom falar com vocês. Obrigada pelas dúvidas, pela interação e pela atenção. E um beijo. Se cuidem, hein?